Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Primeiro-Ministro utilizou neste debate a técnica do disco riscado, mas com franqueza não conseguiu responder ao essencial. Quando se pede o voto a um povo com base num determinado programa, estabelece-se um contrato com um valor inigualável. O valor desse contrato é em si mesmo o valor da democracia. A palavra dada sobre um compromisso político traz consigo não simplesmente a credibilidade do político que a dá, embora esse facto não deixe de ser importante, mas traz consigo a própria credibilidade da política, a confiança de que aqueles em quem se vota não vão dar o dito pelo não dito, consoante as circunstâncias e, sobretudo, consoante os interesses do momento. E isto não é simples retórica, senhoras deputadas e senhores deputados. Amanhã mesmo nesta Câmara vai-se votar a nova lei eleitoral autárquica cozinhada entre o PS e o PSD. Depois virá a lei para as legislativas. Tudo em nome da aproximação entre eleitos e eleitores e da credibilização da política. Só que, por muitas leis, regimentos e decretos que sejam alterados, nada contribui mais para minar a confiança dos cidadãos na política do que rasgar as promessas eleitorais. Dirão os senhores deputados do PS, mas pode haver circunstâncias novas, as coisas mudam e por vezes é preciso adaptar as decisões. Certo, mas o que pode ser verdade em relação à economia que responde a variáveis que muitas delas não são controladas pelo Governo, não tem desculpa em relação a um referendo. Uma consulta popular que tem sido negada aos portugueses em todos os principais passos da construção europeia, não existem alterações que justifiquem faltar ao compromisso eleitoral de fazer um referendo. Aquilo que era uma posição solene há poucos meses não pode ser hoje tratado como uma irresponsabilidade. E meço bem as palavras. Foi o Sr. Primeiro-Ministro quem primeiro as usou, quando aqui veio anunciar na semana passada que não cumpria a promessa eleitoral em nome da ética da responsabilidade. Já tínhamos visto muita coisa com este Governo. Polícias nos sindicatos, governantes a indicarem os locais onde se pode e não pode fazer críticas, mas invocar a ética para quebrar a palavra dada ultrapassa toda a escala. Ficamos sem perceber, e é pena, se o Sr. Primeiro-Ministro entende que cumprir uma promessa eleitoral é uma irresponsabilidade ou se é pouco ético. Ou será que a irresponsabilidade é consultar os cidadãos sobre o futuro da Europa? Nos últimos dias, várias vozes do Partido Socialista têm vindo a apresentar o referendo como uma teimosia daqueles que não gostam da Europa, que não querem que o processo europeu avance, aqueles que negam a sua importância. Querem o referendo porque não querem a Europa. Parece ser a vossa conclusão. Não é verdade. Porque, como sabemos, são muitas as vozes, vindas de vários quadrantes políticos e com opiniões diversas sobre o conteúdo do tratado, que se posicionam a favor da realização do referendo. Mas tratemos dessa ideia peregrina de que quem quer o referendo não quer a Europa. O projeto europeu só o será verdadeiramente se for decidido pelos povos. Alguém acredita que algum projeto europeu tem futuro nas costas dos povos da Europa? A experiência do Tratado Constitucional foi exemplo disso mesmo. Cozinhado por um grupo de nomeados, sancionado pelos governos, chumbou no exame do referendo. E agora os dirigentes europeus, escaldados, fogem do referendo como o diabo da cruz. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Martins da Cruz, resumiu bem o espírito da coisa. Foi um dos primeiros políticos portugueses a defender o referendo. As circunstâncias alteraram-se com os resultados negativos nos referendos na França e na Holanda. Entendo hoje que seria aconselhável não haver referendo. Ou seja, o que era aconselhável agora é desaconselhável. Porquê? Porque o que era aconselhável deu resultados negativos.
Portanto, deixou de ser aconselhável. O melhor mesmo é não perguntar nada aos cidadãos, que estes não são de fiar e não respondem sempre como a elite europeia que se movimenta nas embaixadas e nas cimeiras entende. Os senhores que tanto dizem defender o projeto europeu são os primeiros a colocarem-no em causa, escondendo-o dos cidadãos e retirando-lhes a capacidade de escrutinar as políticas europeias. Só se esconde quem tem medo, e os senhores têm medo. Podem passar agora por entre os intervalos da chuva, nesse acordo subentendido entre os governantes. Não haverá referendos, mas não se esqueçam que a construção europeia não é para hoje, é para o futuro. Dirão ainda que o assunto é muito complicado, o povo não compreende. Quem é que decide quando é que o povo compreende e não compreende? Voltamos ao voto censitário? Retiramos o direito de voto às mulheres e a quem não se tenha inscrito nas novas oportunidades? Menorizam o povo, menorizam e desprezam o seu voto, que é a chave da democracia. Pelo contrário, a Europa precisa de mais Europa, com políticas comuns de proteção social, investigação, transportes ou respeito pelo ambiente, respeitando os cidadãos e confiando na sua decisão. Referendar o futuro da União, mantendo a palavra assumida por todos os partidos, é a garantia mínima de seriedade na política. O caminho de referendar o Tratado de Lisboa, independentemente do resultado final, é o caminho oposto. Referendar o tratado é realizar um enorme debate a nível europeu, é fazer escolhas para os caminhos a seguir, é perceber aquilo que pensam as cidadãs e os cidadãos europeus sobre a política que se faz na Europa. Realizar o referendo é acreditar e praticar o verdadeiro europeísmo, aquele que não tem medo nem do debate, nem da participação, nem da democracia. Nesta questão só existia um de dois caminhos, Sr. Primeiro-Ministro. O seu governo, apoiado pelo PS, escolheu o mais fácil, esconder-se através de uma garantida ratificação parlamentar, quebrando o compromisso com os portugueses, para não importunar Sarkozy, Merkel e Gordon Brown. Afinal, senhoras deputadas e senhores deputados, quem tem medo da Europa?